pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Vamos ver qual é a hora que vocês estão assistindo essa videoaula. O importante é que eu estou aqui e vou fazê-la para vocês. Vamos lá. Como eu já tinha dito antes, né? Meu nome é Karine e sou a professora de português de vocês e hoje nós vamos para outra aula, no caso, semanal, certo? Vou apresentar um slide para vocês. Prestem bastante atenção, pessoal. Depois a gente tem, no final do slide, estão as atividades, a gente vai comentar um pouco sobre elas, certo? Vamos lá. Pronto. Aqui nós vamos falar sobre foco narrativo, certo? Aqui no foco narrativo, só um instante. Professora, o que é foco narrativo? Bom, antes de vocês conhecerem o foco narrativo, seria interessante que vocês tivessem conhecido os elementos da narrativa, né? Que no caso, personagem, enredo, essas coisas todas. Mas, no momento, agora nós vamos falar do foco narrativo. E o que é o foco narrativo, professora? É a forma com que o narrador relata o discurso. O narrador ele pode relatar o discurso de duas formas. Em primeira pessoa e em terceira pessoa. Vamos ver direitinho como é isso? Vamos lá. Ele assume posições, né? O narrador, ele assume posições e papéis diferentes, os quais podem, assim, se classificar. O narrador de primeira pessoa participa dos fatos e também é um personagem da história. Ou seja, ele participa da história e ele mesmo é quem narra a história. Por isso que é primeira pessoa, certo? Por esse motivo, também é chamado de narrador protagonista ou narrador coadjuvante, ok? Vamos lá. Narrador também em terceira pessoa. Assumindo esse papel, ele não participa dos fatos narrados, somente observa do lado de fora, para depois nos contar tudo, né? O narrador observador, ele fica ali do lado de fora, só observando, depois vai ali, escreve tudo direitinho do jeito que foi observado por ele, certo? Já o narrador personagem, não. Ele pega como ele viveu a história, como ele está ali participando, né? Ele é narrador personagem, ele vai escrever em primeira pessoa, por quê? Porque ele está participando da história, ok? Vamos lá. Assim sendo, podemos dizer que ele se classifica em duas modalidades, ou seja, o narrador em primeira pessoa só tem uma classificação, né? Narrador-personagem. Já o narrador em terceira pessoa, ele se classifica como narrador onisciente e narrador observador, certo? Tanto o onisciente quanto o observador, como vocês perceberam, eles são em terceira pessoa, eles não participam da história. Vamos lá. O narrador onisciente, eu coloquei aqui no slide mais a nível de conhecimento. Não é interessante para vocês agora guardarem muito esse nome, mas eu gosto que as pessoas conheçam também o que elas vão ver depois. Por isso que foi falado um pouco sobre ele. Mas ele é tipo um deus, assim, sabe? Ele sabe de tudo que se passa na história, inclusive o pensamento dos personagens. Veja como ele é poderoso, viu? E também tem o quê? Mas vamos ler um pouquinho sobre ele, né? Narrador onisciente, esse tipo de narrador conhece toda a história, até mesmo o que pensam os personagens, como eu falei anteriormente. Já o narrador observador, né? Ao contrário do onisciente, ele não conhece toda a história, ele só conhece aquilo que é observado por ele, aquilo que acontece e que ele vê, que ele observa. Ele não vai além disso, ao contrário do onisciente, né? Que como ele sabe até o pensamento dos personagens, ele pode ir além do que o narrador observador vai, ok, gente? Então, o que é que acontece? Vocês viram agora isso aqui? Nós vamos para o livro didático, certo? Vamos lá. Abra o livro didático de vocês, a princípio, na página 17. Aí nós vamos hoje fazer, eu vou hoje explicar a atividade da página 17, 18, 19 e 20, certo? Fiquem atentos e vamos lá.
Pegaram o livro didático, pessoal? Vamos acompanhar direitinho? Pronto. Página 17 e 18, né? Começando pela 17, vamos lá. Práticas de leitura. Texto 2, romance, ou seja, um fragmento de romance, né? Você já leu alguma história em quadrinhos e observou uma tela na qual o personagem se olha através de um espelho? Agora, leia o título do texto a seguir e faça suas hipóteses. De que assunto a história vai tratar? Quais personagens você supõe que ela apresentará? Né? Isso aí fica por sua conta a resposta, ok? Então, vamos começar a leitura. O menino no espelho levantava a perna e ele levantava também, ao mesmo tempo. Abria os braços e ele fazia o mesmo. Coçava a orelha e ele também. Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Sim, porque um dia descobri com pasmo que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele levantava a direita. Enquanto eu coçava a orelha direita, ele coçava a orelha esquerda. Reparando bem, descobri outras diferenças. O escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele era no direito. Vamos lá, continuar na página 18. Para testar, coloco a mão direita espalmada sobre o espelho. Como era de esperar, ele ao mesmo tempo vem com a sua mão esquerda, encostando-a na minha. Sorriu para ele e ele para mim. Mais do que nunca, me vem a sensação de que é alguém idêntico a mim que está ali dentro do espelho, se divertindo em me imitar, desculpa. Chego a ter a impressão de sentir o calor da palma da mão dele contra a minha. Fico sério a imaginar o que aconteceria se isso fosse verdade. Quando volto a olhá-lo no rosto, vejo assombrado que ele continua a sorrir. Como? Se agora estou absolutamente sério. Um calafrio me corre pela espinha, arrepiando a pele. Há alguém vivo dentro do espelho. Um outro eu, o meu duplo, realmente existe? Não é imaginação, pois ele ainda está sorrindo e sinto o contato de sua mão na minha. Seus dedos aos poucos ai, meu Deus, enganchei, gente. Entrelaçarem os meus. Puxo a mão, contudo, descolando-a do espelho. Em vez de outra mão se afastar, ela vem para fora presa à minha. Afasto-me um passo, sempre a puxar a figura do espelho, até que ela se destaque de todo, já dentro do meu quarto, e fique à minha frente, palpável de carne e osso, como outro menino exatamente igual a mim. Você também se chama Fernando? Pergunto, mal conseguindo olhar nos meus olhos. Ordnance, responde ele, e era como se eu próprio tivesse falado. Sua voz era igual à minha. Ordnance? Sim, Ordnance. Fernando, de trás para diante. Era em tudo semelhante a mim, menos em relação à direita e à esquerda, que nele eram ao contrário, sendo natural, pois seu nome, isto é, o meu, fosse ao contrário também. Por uma coincidência, Ordnance era o meu nome de guerra na sociedade secreta Olho de Gato. Por isso mesmo, confirmou Ordnance, dando-me um tapinha nas costas e rindo feliz. Foi você que me desencantou, adotando o meu nome. Senão eu jamais teria vindo. A lei do mundo dos espelhos proíbe terminantemente que a gente venha ao mundo de vocês. A menos que alguém consiga desvendar o nosso encanto. O meu era esse e você adivinhou. Eu só estava esperando que você me puxasse, como acabou de fazer. Deslumbrado com a perspectiva de ter alguém igual a mim, como um perfeito irmão gêmeo, eu não imaginava as dificuldades que eu iria enfrentar. A falta da minha imagem no espelho, por exemplo, era uma delas. Me criava problemas para pentear os cabelos ou escovar os dentes sem poder me ver. Combinamos que, a partir de então, ele me substituiria
quando eu quisesse, mas jamais deveríamos ser vistos juntos. Ninguém poderia desconfiar da nossa existência dupla, pois com isso se acabaria o encanto, significando seu imediato regresso para todo sempre ao interior do espelho, né? Pronto. Essa questão aqui foi a prática de leitura, página 17 e 18. Nós agora, gente, vamos para a página 19, para a atividade chamada Por Dentro do Texto. Vamos lá? Aqui na atividade Por Dentro do Texto, que nada mais é do que, após a leitura do texto, a interpretação e compreensão do mesmo, certo? Do texto que nós acabamos de ler. Então, vamos lá. Anteriormente, você estudou que um texto pode ser visual, verbal ou multissemiótico. Observe as características do texto que acabou de ler e responda. Ele é verbal, visual ou multissemiótico? Explique. Gente, ele tem imagens e palavras ou tem os dois juntos? Imagens e palavras, no caso, né? Tem somente imagem, tem somente palavras ou imagens e palavras. Ele quer saber isso, certo? Ao se olhar no espelho, o menino vê sua imagem, isto é, seu reflexo. É normal que um espelho reflita a imagem invertida? O que é que vocês acham, gente? Vamos fazer o teste? Vamos para frente do espelho, vamos lá ver? Será que a minha direita, na frente do espelho, como é que ela vai aparecer? Já levantaram a mão na frente do espelho? Já? Vamos lá, fazer o teste? Localize no texto o parágrafo que revela que o espelho reflete a imagem de maneira invertida e identifique um trecho que comprove essa afirmação. Ou seja, vocês vão transcrever do texto essa parte que confirme essa hipótese, certo? Vamos lá. Releia o trecho a seguir. Quando volto a olhá-lo no rosto, vejo assombrado que ele continua a sorrir. Como? Se agora estou absolutamente sério. Letra A. O fato narrado nesse trecho surpreende o menino por quê? Identifique nesse trecho a frase que mostra o estranhamento do menino diante do outro que está dentro do espelho. No texto, o fato de a imagem do espelho ser a própria imagem do personagem, mas agir de uma outra maneira possibilita uma relação entre o menino e o outro que está dentro do espelho. E aí, gente, o que é que vocês acham? Possibilita essa situação? Mesmo agindo de maneira diferente, o outro está dentro do espelho, o próprio menino e ele conversa com sua imagem. Responda. Letra A. O texto narra um fato que pode acontecer na realidade ou é uma ficção criada pela imaginação do autor? E aí, vocês acham que realmente alguém sairia do espelho? Vocês acham que esse texto é real ou que esse texto é uma ficção, é um texto inventado? O que você achou da ideia de um personagem conversar com sua imagem refletida no espelho? Você já conhecia uma história assim? E aí? Conhece alguma história de alguém que conversa no espelho com a sua própria imagem e que a imagem responde também? E aí, gente? Vamos ver isso? Vamos lá, página 20 e continuar a reflexão do questionário. Releia esse diálogo do texto. Você também se chama Fernando? Pergunto, mal conseguindo acreditar nos meus olhos. Odman Hef, no caso. Responde ele. E era como se eu próprio tivesse falado. Sua voz era igual à minha. Vamos lá. Embora os diálogos aconteçam entre pessoas diferentes, o menino se reconhece no outro que está no espelho. Que trecho do diálogo confirma isso? Então, vocês vão pegar desse diálogo que tem aqui na 8ª questão e vão transcrever somente a parte que confirma o que está aqui nessa questão. Vamos lá. 9ª questão. Que semelhanças há entre o comportamento dos personagens dos textos que você leu até agora nesse capítulo? Hein, gente, qual é a semelhança entre o menino do espelho e o menino que estava fora do espelho? 10ª questão. Entre os personagens dos textos lidos até o momento. Letra A. Quais se mostram satisfeitos diante da imagem refletida? Fernando ou Dinaheve? Quais não estão satisfeitos com a imagem? No caso, gente, os textos lidos até o momento incluem o texto do menino maluquinho também, certo? 11ª. Leia a informação do quadro a seguir. Aqui, no caso, está falando sobre a questão do foco narrativo, que eu expliquei anteriormente. Mas vamos ler que a definição do livro também é interessante.
O foco narrativo é a perspectiva por meio da qual o narrador conta um fato, uma história ou um acontecimento. Se o narrador permanece do lado de fora e não participa dos fatos relatados, o foco narrativo é em terceira pessoa, ou seja, o narrador ele é observador ou onisciente. Se o narrador é um personagem assumindo a condição de narrador protagonista ou coadjuvante, o foco narrativo ele é em primeira pessoa. Por quê? Porque ele participa. Se ele participa, ele é personagem, assim sendo em primeira pessoa, ok? Vamos continuar aqui. 11ª, letra A. Qual é o foco narrativo do texto lido? Qual é o tipo de narrador do texto lido? Ele é em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Ele é narrador personagem ou ele é narrador observador, gente? Identifique um trecho do texto que justifique sua resposta. Então, vocês vão transcrever, certo? Do texto, um pedaço que confirme isso que foi falado agora, certo? Bom, pessoal, nós acabamos por aqui essa aula. Daqui a pouquinho nos veremos de novo na próxima aula, certo? Fiquem com Deus, que fiquem também todos bem. Um abraço bem apertado e um beijo no coração. Tchau, tchau.